1h56. Vamos continuar a entrevista com o secretário-geral da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, o Ronaldo Leite. Ronaldo, ficamos de explicar com um pouco mais de calma o que é efetivamente essa política de valorização do salário mínimo. Tem muita gente que recebe o salário mínimo que está te assistindo. Quando você fala isso, às vezes fica uma expressão muito genérica, apesar de correta, mas pouco compreendida. Como é que nós podemos ser mais claros? Sim. Então, o salário mínimo foi criado em 1943 e, à época, ele buscava garantir, né, a sobrevivência mínima da família, de habitação, alimentação, lazer. E, com o passar do tempo, ele foi perdendo seu poder de compra. Caso o salário mínimo valesse hoje, o que valia em 1943, ele estaria mais de R$6.000. Só que nós sabemos que não é possível você dar um salto no salário mínimo de uma única vez. É necessário... Só numa canetada, né? Isso, exatamente. É necessário que você faça, né, uma coisa gradual, mas que seja persistente para elevar o poder de compra do salário mínimo e garantir. Como eu te falei, são quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras, né, um percentual gigante do nosso povo que recebe até um salário mínimo. Então, se você vai recuperando, né, gradualmente o poder de compra do salário mínimo, você vai beneficiando todos os brasileiros e, claro, a economia também, porque na medida em que o brasileiro pode comprar mais, consumir mais, isso vai desenvolvendo a economia, ajudando, né, um círculo virtuoso da economia, fazendo a economia crescer. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas eu vou fazer a pergunta e vou colocar outros elementos. Boa tarde, pergunta aí para o secretário da CTB se esse reajuste do salário mínimo dos trabalhadores é compatível com o de vereadores e parlamentares. Ele está fazendo essa pergunta aqui porque nós estamos passando por um momento polêmico, que os vereadores de Rio Branco aprovaram um projeto, segundo o próprio presidente da Câmara de Vereadores, inconstitucional, de reajuste dos próprios parlamentares, do prefeito, secretários, etc. Pergunta, eu vou pegar a carona na pergunta dele, te perguntar o seguinte, o Ronaldo, como é que vocês da Central de Trabalhadores percebem essa movimentação? Porque para o trabalhador, quando se fala a respeito de política de valorização de salário mínimo, é um parto. Falar em aumentar salário é sempre um parto. As categorias, quando pleiteiam algum reajuste ou reposição de perdas inflacionárias, é sempre 1001 reuniões e protestos e tudo. Mas o que ele está falando aqui é que a classe que decide isso em alguns telefonemas e em algumas canetadas. É colar de 16 milhões, é sofá de 94 mil. Entende? O cenário é sempre assim. Para quem está lá em cima, a coisa se resolve numa fluidez danada. Aqui para um andar de baixo, parceiro, o cangaço é feio. Como é que é isso, hein? Como é que a gente pode diminuir isso? É verdade, tá? O Brasil, ele é um dos campeões de desigualdade social. Enquanto uns, né, tem muito pouco, ou melhor, enquanto a maioria, né, tem muito pouco, você tem aquele 1% mais rico que tem metade das riquezas de todo o Brasil. E essa desigualdade social se reproduz, né, nos níveis salariais dos trabalhadores. E penso eu que aquela elite que está lá, ela não quer abrir mão, né, de construir uma sociedade com mais igualdade. Isso só vai se fazer com luta, com mobilização. Por isso que a gente acredita que esse debate sobre a recomposição do poder de compra do salário mínimo, pela quantidade de trabalhadores e trabalhadoras que recebem salário mínimo, é fundamental, porque isso também vai ajudar as outras categorias profissionais que ganham mais do que um salário mínimo, também a fazer importantes campanhas salariais com maiores ganhos. Isso vai beneficiar toda a economia. Lamentavelmente, como você diz, realmente, né, aqueles que estão na elite querem manter seus privilégios. Isso não é possível. É difícil. Eu vou aqui pegar emprestado uma pergunta que foi feita para você numa conversa que tivemos ontem, de um professor da Universidade Federal do Acre,
professor Rubiclés, ele estava ouvindo essa conversa e falou a respeito, ele colocou uma pimenta, um fator de contestação, na verdade, né? A fala dele teve o tom de contestar a sua, a respeito da produtividade, né? O trabalhador pleiteia uma campanha de valorização do salário mínimo, mas e a produtividade do brasileiro? É uma das mais baixas. Como é que a gente equaciona isso? Sim. Você tem razão, né? E o professor... O professor tem razão. Exatamente. Eu ouvi parte, né? Não consegui ouvir toda a pergunta que ele fez, mas, lamentavelmente, nós ainda temos, né, uma das mais baixas produtividades do trabalho no mundo. E isso vai exigir que a gente reindustrialize o Brasil. O Brasil, então, vive um processo de desindustrialização contínua desde a década de 80. Enquanto nós não investirmos em tecnologia, enquanto nós não investirmos mais em educação, ou seja, nós não vamos, entre outros fatores, claro que esses são apenas alguns dos fatores, nós não vamos conseguir aumentar a produtividade do trabalho. E ela, claro, seria o elemento fundante, né? Na medida que o país cresce, você pode pagar melhores salários. Então é educação e tecnologia, essas duas coisas, esses dois Fundamentalmente, fatores. Sim. Falando em educação, o professor Farias está lhe perguntando o seguinte: pergunte para o secretário o que explica a mornidão dos sindicatos que defendem a educação e, mais ainda, uma categoria que se acomodou. Basta ver como o governador trata a categoria, com mentiras e enrolação. Mesmo assim, continuam calados e muitos até defendem o governo. Tem alguma explicação? Farias, talvez você tenha dificuldade de entender o cenário local, porque você não acompanha a rotina local. Mas se você puder fazer uma leitura abrangente a respeito dos sindicatos que são ligados à CTB, que defendem a educação, e o professor Farias não está se sentindo representado, está achando que eles não estão mordendo com a força devida. Não, é verdade. A gente acha, claro que nós estamos vivendo ainda um momento muito adverso, né, da realidade atual, temos ainda um Congresso cada vez mais conservador, mas é necessário fazer mobilização. Então nós temos assim, um conjunto de sindicatos que efetivamente faz mobilização, mas não é fácil fazer sindicalismo. Só para você ter um exemplo, nós tivemos algumas importantes lutas, né, até antes de entrar na questão da educação, como a reforma da Previdência, por exemplo, que infelizmente nós não conseguimos mobilizar. Os sindicatos tiveram essa dificuldade de mobilização nas ruas. Então, acho que para modificar esse quadro é necessário também que os sindicatos construam mais o diálogo com sua base de representação. Porque só assim a gente vai conseguir retomar mobilizações nas ruas. Tivemos agora uma vitória parcial muito importante, no caso da educação, em relação ao novo ensino médio, na forma como está colocado, né, os sindicatos da educação têm se manifestado o contrário, né, o governo Lula acaba de suspender, né, durante o período, né, esse chamado novo ensino médio, mas o que os sindicatos vêm reivindicando justamente por conta da precarização, né, que está colocada é justamente a revogação desse chamado novo ensino médio. Bom, tem aqui uma outra abordagem, deixa eu ver se... Quero saber se, diante da realidade, onde o salário mínimo teve aumento de 18%, é isso? O presidente do nosso país se deu o desfrute de gastar 200 mil com móveis, ou melhor, 4 unidades, salvo engano. Isso não é uma grande controvérsia? Concordo, Maria da Glória, você tem razão. Ela está colocando aqui essa... É como se a pessoa chegasse no poder, ela fica um pouco deslumbrada, né? Aí ela coloca aqui, o camarada compra um sofá, mas não sei o quê, 200 mil reais. E as pessoas passando as necessidades que estão, entende? É uma danada, é uma danação, né, o Ronaldo? É verdade. Bom, quero te dizer o seguinte, queria saber como é que a CTB, o que você, como secretário-geral da CTB, o que você vai exigir dos sindicatos aqui? Como é que vai ser a tua agenda aqui? Qual vai ser a missão que você vai passar para eles? Então, eu estou aqui no Acre hoje, né, ao longo do dia, e no dia de amanhã também, e a ideia é que a gente possa dialogar com os sindicatos justamente para esse momento que a gente vive de retomada do diálogo social. Nós tivemos muita dificuldade de avançar nos nossos direitos nos últimos 4 anos, né, e a perspectiva é
com a vitória de um governo democrático popular, como que nós podemos, agora sim, fazer avançar. E a gente sabe que isso não se faz numa canetada, por mais boa vontade que qualquer governante possa ter, é necessário pressão, é necessário mobilização. Sem dúvida. Então, um pouco disso que nós, né, da CTB, queremos dialogar com os nossos sindicatos filiados. É necessário construir uma grande mobilização nacional para que a gente possa recuperar direitos, para que a gente possa fazer avançar, né, mais rapidamente, né, a valorização do salário mínimo, a retomada de um conjunto de direitos perdidos e, mais do que nunca, garantir o crescimento da economia e dos empregos. Eu acho que isso que o trabalhador e a trabalhadora quer voltar, ver um país voltar a crescer, um país voltar a se desenvolver, e nós, brasileiros e brasileiras, também elevar nosso poder de compra. Correto. Agora, eu percebo que a classe sindical aqui no Acre está vivendo um momento de um pouco esquizofrênico. Por quê? No cenário nacional, sim, é fato, deu uma arejada em vários aspectos. Agora, no plano regional, nós temos um governo que, apesar de ser um governo democrata, é um governo que não é efetivo do ponto de vista da gestão da coisa pública. Então, a nossa economia está numa estagnação impressionante e isso impacta direto na rotina do trabalhador. Não é? Então, isso, como é que o líder sindical aqui, como é que ele opera, entende? Há uma dificuldade, porque para mobilizar uma classe trabalhadora que se identifica com o atual governador, mesmo sofrendo as consequências de uma gestão que não traz resultados, você percebe que para o sindicalista aqui a coisa não tá tão fácil também, não. Para mobilização eu estou falando, entende? Sim, sim. Mas é por isso que nós precisamos, os sindicatos precisam dialogar muito com suas bases. Nós estamos vivendo um momento mais do que nunca que esse diálogo é necessário ganhar corações e mentes dos trabalhadores e das trabalhadoras para que a gente possa pressionar governos, tanto em todas as esferas, né, municipal, estadual e o governo federal, e também pressionar o governo federal por estabelecer políticas, como a que eu te falei, de uma reindustrialização do país, né, de desenvolvimento da economia, de maior investimento em infraestrutura, que possa garantir novas bases para a própria economia. Então esse é o debate, assim, sempre de que o sindicato precisa estar muito próximo do trabalhador, senão nós não vamos conseguir convencê-lo a ir para as ruas. Perfeito. Ronaldo, nosso tempo acabou, queria agradecer, seja bem-vindo ao Acre, espero que a sua agenda aqui consiga ter consequências aí para os sindicatos que você coordena, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistem também. Obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.